Olá, meu nome é Alisson e hoje eu vou apresentar sobre o trovadorismo, que foi o primeiro movimento literário da Europa e marcou o início da literatura em Portugal. O trovadorismo aconteceu durante a Idade Média, entre os séculos XI e XIV. Nesse período, a sociedade era dominada pela Igreja Católica e predominava o teocentrismo, ou seja, Deus era considerado o centro de tudo. Além disso, o sistema econômico era o feudalismo, baseado na posse de terras. Uma das principais características do trovadorismo é a união entre a música e a poesia. As produções eram chamadas de cantigas, pois eram feitas para serem cantadas com acompanhamento de instrumentos, como flauta, viola e alaúde. Os autores dessas cantigas eram chamados de trovadores. Também existiam os jograis, que recitavam ou cantavam, e os menestréis, que, além de cantar, tocavam instrumentos, sendo considerados mais completos artisticamente. Essas produções foram registradas em manuscritos, chamados cancioneiros, que são muito importantes, porque são os únicos registros que temos desse período. O trovadorismo surgiu na região da Provença, no sul da França, e depois se espalhou por toda a Europa. Em Portugal, ele teve início com a Cantiga da Ribeirinha, escrita por Paio Soares de Taveiroz. Por volta de 1189 ou 1198, em galego-português, que era a língua da época. Agora, falando das características principais, o trovadorismo apresenta linguagem simples e musical, forte presença de sentimentos, temas como amor, sofrimento, saudade, amizade e críticas sociais e políticas. As cantigas são divididas em dois grandes grupos. Primeiro, as cantigas líricas, que falam de sentimentos, cantigas de amor. O eu lírico é masculino e expressa um amor não correspondido por uma mulher idealizada, geralmente de classe social. Superior, cantigas de amigo. O eu lírico é feminino e fala sobre o amor, a saudade e a espera pelo amigo, que significa namorado. E temos também as cantigas satíricas, que fazem críticas. Cantigas de escárnio, críticas indiretas com ironia e duplo sentido, cantigas de maldizer, críticas diretas com linguagem mais agressiva e até ofensiva, muitas vezes citando nomes. Entre os principais autores do trovadorismo, podemos destacar Diniz, que foi rei de Portugal, e também um grande trovador além de Paio Soares de Taveiroz, João Garcia de Guilhard e Martin Codax. O trovadorismo entrou em declínio no século XIV, dando lugar a um novo movimento chamado humanismo, que já começa a valorizar mais o ser humano. Agora eu vou falar sobre o humanismo, que é um movimento literário de transição entre o trovadorismo e o classicismo. O humanismo aconteceu entre os séculos XV e XIX e marcou a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Diferente do período anterior, que era centrado em Deus, no humanismo ocorre a valorização do ser humano. Esse pensamento é chamado de antropocentrismo, ou seja, o homem passa a ser o centro das atenções. Além disso, esse movimento também valoriza a razão, o pensamento crítico e a ciência, o que ficou conhecido como racionalismo e cientificismo. Outra característica importante é a inspiração na antiguidade clássica, principalmente nas culturas da Grécia e da Roma. No humanismo, as produções literárias se destacaram principalmente em teatro, crônicas históricas e poesia pelaciana, que era produzida dentro dos palácios para entreter a nobreza. Em Portugal, o humanismo teve início em 1434, com Fernão Lopes, e terminou em 1527, com a chegada do classicismo. Entre os principais autores, podemos destacar Gil Vicente, considerado o pai do teatro português, que escreveu peças com críticas sociais; Fernão Lopes, que se destacou nas crônicas históricas; e Garcia de Rezende, importante na poesia pelaciana. O humanismo surgiu na Itália, durante o período do Renascimento, e se espalhou pela Europa. Esse movimento foi impulsionado por várias mudanças importantes, como a invenção da imprensa, as grandes navegações, a crise do feudalismo e o surgimento da burguesia. Com tudo isso, a visão de mundo mudou, e o teocentrismo, que colocava Deus no centro, foi substituído pelo antropocentrismo, valorizando o homem. Então, o humanismo foi um movimento muito importante, porque representou uma nova forma de pensar, focada no ser humano, na razão e no conhecimento. Agora eu vou falar sobre o classicismo, um movimento artístico e literário que ocorreu durante o Renascimento a partir do século XV na Europa. Esse movimento marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, e recebe esse nome porque se inspira nos modelos da Antiguidade Clássica, ou seja, na cultura da Grécia e de Roma. Durante a Idade Média, predominava o teocentrismo, com a religião no centro de tudo.
Mas, com o surgimento do humanismo, começa uma mudança de pensamento, dando lugar ao antropocentrismo que valoriza o ser humano, a razão e a ciência. Esse período também foi marcado por várias transformações importantes, como as grandes navegações, a reforma protestante, a invenção da imprensa, o fim do feudalismo e o início do capitalismo, os avanços científicos com Copérnico e Galileu. Dentro desse contexto, surge o Renascimento com a busca por equilíbrio, harmonia e perfeição nas artes. Em Portugal, o classicismo aconteceu no século XIX, entre 1537 e 1580, e teve como marca inicial a chegada de Sá de Miranda, que trouxe um novo estilo de poesia inspirado na Itália. Esse novo modelo valorizava o uso de soneto, dois quartetos e dois tercetos, versos decassilábicos e a oitava rima. Entre os principais autores do classicismo em Portugal, podemos destacar Sá de Miranda, que introduziu o movimento, Bernardino Ribeiro, autor de Menina e Moça, Antônio Ferreira com a obra A Castro e principalmente Luís de Camões, o maior nome do período. A principal obra de Camões é Os Lusíadas, uma epopeia que narra a viagem de Vasco da Gama às Índias, sendo uma das obras mais importantes da literatura portuguesa. As principais características do classicismo são a valorização da antiguidade clássica, antropocentrismo, racionalismo e cientificismo, objetividade, equilíbrio e harmonia, rigor formal, ideal de beleza, uso da mitologia greco-romana. O classicismo, em Portugal, termina em 1580, com a morte de Camões. Então, o classicismo foi um movimento muito importante, porque consolidou a valorização da razão, da ciência e da estética clássica, influenciando profundamente a literatura e as artes. Agora eu vou falar sobre o quinhentismo, que foi a primeira manifestação literária no Brasil. Esse período também é conhecido como literatura de informação, porque os textos tinham como principal objetivo informar e descrever as novas terras descobertas pelos portugueses no século XVI. O quinhentismo começou com a chegada dos portugueses ao Brasil, com 1500, durante o período das grandes navegações. Os textos eram escritos principalmente por viajantes e escrivães, que acompanhavam as expedições. Eles descreviam tudo o que encontravam aqui, como a fauna, a flora e os povos indígenas. Além disso, também surgiu a chamada de literatura de catequese, produzidas pelos jesuítas, que tinham o objetivo de catequizar os indígenas, ou seja, ensinar a religião católica. As principais características do quinhentismo são textos descritivos e informativos, linguagem simples, uso de muitos adjetivos, relatos de viagem, mistura de conquista material e religiosa. E entre os autores podemos destacar Pero Veraz de Caminha, que escreveu a famosa Carta do Achamento do Brasil, considerada o primeiro documento da literatura brasileira. Nela, ele descreve as primeiras impressões sobre o Brasil e o contato com os indígenas. Padre José de Anchieta, que foi jesuíta e teve grande papel na catequização dos indígenas. Ele também criou uma gramática de língua tupi. Pero de Magalhães Gandavo, que escreveu sobre a natureza e os povos do Brasil. E Padre Manuel de Nóbrega, que também atuou na catequese, e escreveu textos importantes sobre as terras e os indígenas. Então, o quinhentismo foi um período importante, porque marcou o início da literatura no Brasil, com textos voltados mais para a informação do que para a arte. Agora eu vou falar sobre o Barroco, um movimento artístico e cultural que predominou na Europa durante o século XVII. O Barroco surgiu no final do Renascimento e se destacou por uma arte exagerada, detalhista e cheia de contrastes. Ele não aparece só na literatura, mas também na pintura, arquitetura e escultura e na música. Esse período foi marcado por muita ostentação, principalmente por causa das riquezas, vinda da colonização. Uma das principais características do Barroco é o dualismo, ou seja, a presença de ideias opostas, como bem e mal, corpo e alma, razão e fé. Além disso, o Barroco apresenta linguagem rebuscada e complexa, valorização dos detalhes, forte apelo às emoções e sensações. Na literatura barroca, existem dois estilos principais: cultismo, que valoriza a linguagem elaborada e cheia de figuras de linguagem, conceptismo, que valoriza o jogo de ideias e argumentos, e o barroco teve início na Itália, depois se espalhou por toda a Europa. Entre os artistas importantes, podemos destacar Caravaggio, pintor que explorava contraste entre luz e sombra em suas obras, e Bernini, escultor e arquiteto responsável por grandes obras em Roma e no Vaticano. Na Espanha, o barroco também foi muito forte, principalmente na literatura e na pintura. Já em Portugal, o principal nome do barroco é o Padre Antônio Vieira, conhecido pelos seus sermões, que misturam religião com críticas sociais. Outros atores importantes são Padre Manuel Bernardes, Francisco Manuel de Melo e Antônio José da Silva.
Então, o Barroco foi um movimento marcado pelo exagero pela emoção e pelos contrastes, refletindo as dúvidas e conflitos da época. Agora eu vou falar sobre o Barroco no Brasil, que chegou ao país no final do século XVI, trazidos pelos jesuítas. Mas foi a partir do século XVII que ele realmente se desenvolveu, principalmente na Bahia, que era o principal centro econômico da época, por causa da produção de açúcar. Nesse período, o Barroco se destacou principalmente na arquitetura das igrejas, com construções muito ricas, detalhadas e ornamentadas. No século XVIII, o movimento também se desenvolveu em Minas Gerais, onde surgiu uma arte com características mais brasileiras. O grande destaque desse movimento foi o artista Aleijadinho, um dos maiores nomes do Barroco no Brasil. Na literatura, o Brasil ainda não tinha uma produção totalmente independente, por isso muitos autores seguiam modelos europeus, principalmente portugueses e espanhóis. Entre os principais autores do Barroco brasileiro, podemos destacar Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, por suas críticas fortes e satíricas, Bento Teixeira, Manuel Botelho de Oliveira e Frei Vicente de Salvador. Agora falando do contexto histórico, o Barroco está ligado à Contra-Reforma, que foi uma reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. Esse movimento foi reforçado pelo Concílio de Trento, que reorganizou a Igreja e reafirmou seus valores. Além disso, a Companhia de Jesus, os jesuítas, teve um papel muito importante na educação e na divulgação da fé católica. Nesse período, também existia a Inquisição, que reprimia ideias contrárias à Igreja, criando um clima de medo e controle. Por isso, o Barroco reflete um mundo de conflitos, principalmente entre fé e razão, religião e desejos humanos. A arte barroca, então, tinha o objetivo de impressionar, emocionar e fortalecer a fé religiosa, o que explica a grande quantidade das igrejas, esculturas e obras religiosas nesse período. Então, o Barroco foi um principal marcado principalmente pela influência religiosa, pela arte detalhada e pelo início de uma identidade cultural própria. Agora eu vou falar sobre o arcadismo, uma escola literária que surgiu na Europa no século XVIII e também é conhecido como neoclassicismo ou setecentismo. O arcadismo surge como uma oposição ao barroco, enquanto o barroco era exagerado e complexo. O arcadismo busca a simplicidade, equilíbrio e clareza. Esse movimento foi muito influenciado pelo iluminismo, valorizando a razão em vez da fé. Uma das principais características do arcadismo é a valorização da vida simples, principalmente no campo, o que chamamos de bucolismo. Além disso, os autores defendiam ideias expressas em latim como carpe diem, aproveitar o momento, fugere urbem, fugir da cidade, inutiliar truncate, cortar o que é inútil. Outras características importantes são linguagem simples e objetiva, valorização da natureza, uso de pseudônimos, inspiração na antiguidade clássica. No Brasil, o arcadismo aconteceu entre 1768 e 1808, sendo a última escola literária do período colonial. Ele surgiu com um contexto de desejo de liberdade, influenciando movimentos como a Inconfidência Mineira. Os principais autores brasileiros são Cláudio Manuel de Costa, Thomas Antônio Gonzaga, Basílio de Gama, Santa Rita Durão. Então, o arcadismo foi um movimento que buscou a simplicidade e equilíbrio e a valorização da natureza, em oposição aos exageros do barroco. Agora eu vou falar sobre o romantismo, um movimento artístico e literário que surgiu na Europa no século XVIII e durou até meados do século XIX. O romantismo surgiu como uma reação do classicismo e ao excesso de razão do iluminismo, passando a valorizar mais as emoções, a subjetividade e o indivíduo. Ou seja, nesse período, os sentimentos passam a ser mais importantes do que a razão. Entre as principais características do romantismo, podemos destacar subjetivismo, valorização dos sentimentos pessoais, individualismo, idealização do amor e da mulher, nacionalismo, valorização da natureza, fuga da realidade. Além disso, o romantismo rompe com os padrões clássicos, usando uma linguagem mais livre e simples, tanto na poesia quanto na prosa. Outro ponto importante é o sentimentalismo, com emoções intensas como tristeza, saudade e sofrimento amoroso. No Brasil, o romantismo começou em 1836, logo após a independência, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Aqui o movimento foi dividido em três fases. Primeira geração nacionalista e indianista, segunda geração ultrarromântica, mais sentimental e pessimista, terceira geração, condoreira, com temas sociais como a abolição da escravidão. Entre os principais autores brasileiros destacam-se Gonçalves Dias, José de Alencar Álvares de Azevedo e Castro Alves. Então, o romantismo foi um movimento que valorizou as emoções e a liberdade de expressão e a identidade nacional, marcando uma grande mudança na forma de pensar e produzir arte. Muito obrigado.
Oi, pessoal, eu vou dar continuidade à linha do tempo da literatura. Eu vou falar um pouco sobre o realismo literário, que teve seu início no século XIX, com a obra de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, na França. Como o próprio nome sugere, uma literatura que retrata sobre a realidade. Ela tem um foco de fugir um pouco do romantismo e dessa ideia idealizada da vida. Uma das principais características é a oposição ao romantismo, a forma como eles criticam instituições da sociedade. Eles fazem ali essa questão, sabe, de ir contra tudo que a galera tá fazendo e fazer uma denúncia social mesmo. Isso é uma coisa que destaca bastante eles, e a forma que é uma coisa mais direta. Essa obra de Gustavo, essa Madame Bovary, foi uma obra onde surge um casamento infeliz, onde a esposa trai o marido, e aí ela saiu bem distante daquela ideia idealizada do romantismo, tudo que essa ideia que a galera tinha. E aí, aqui no Brasil, ela surgiu com a primeira obra foi de Machado de Assis, que deu ali esse início. A gente tem como principais autores Machado de Assis, Eduardo Pompeia, e deixa eu só confirmar se é mesmo. São Machado de Assis em 1839, de 1839 a 1908, Raul Pompeia e Visconde de Taunac. Bom, dando continuidade à linha do tempo, a gente tem o naturalismo, que tinha ali, era um pouco parecido com o realismo, porque também fugia ali do romantismo, no geral. Uma de suas principais características é a objetividade, o retrato fiel à realidade e a impessoalidade. Sua origem ali na França foi com uma obra de Émile Zola chamada Thérèse Rackham. Seu livro foi bastante criticado por abordar temas como a morte e as condições desumanas de trabalho da época, além da sexualidade. No Brasil, ele teve início com a obra de 1881, O Mulato, de Aloysio de Azevedo, e que é um dos seus principais escritores, os principais autores da época. Nós temos ele e o Raul Pompeia ali, eles faziam mais tava na época, né, da proclamação da República, e além das questões da escravatura, e aí eles estavam falando sobre essa abolição e criticando essas situações, essas questões sociais. Agora, nós temos o parnasianismo, que surgiu ali junto com o naturalismo e o realismo, no mesmo período ali, no final do século XIX. Ele tem a sua ideia, ele tem esse nome, né, de Parnas Contemporâneo, vem de uma antropologia parisiense, que se refere a uma montanha consagrada a Apolo e às deusas da mitologia grega. Algumas das suas principais características são a rejeição do lirismo, o objetivismo, o racionalismo e o vocabulário oculto. Os parnasianos são esteticamente rígidos, então eles buscam ali essa perfeição anormal. Eles querem buscar padrões muito elevados, além da questão de sempre focarem na mitologia grego-latina. Eles valorizam os sonetos e as rimas raras. Eles têm ali também essa ideia pelo vocabulário mais culto, eles gostam mais de uma forma mais discreta de falar. Alguns dos principais autores do parnasianismo no Brasil são Olavo Bilac, Raimundo Pra Corrêa e Alberto de Oliveira, que formavam a tríade parnasiana. Além deles, nós também temos outros autores que merecem um certo destaque, que é Augusto Lima, Bernardino, Fontoura Xavier e o simbolismo surge na época que o capitalismo e a industrialização estavam se consolidando na cena, com diversas descobertas científicas e transmissões de ideias de evoluções entre a população. No entanto, isso acabou gerando muitos problemas sociais, como o aumento de desigualdades e o que levou artistas à revolta. Surge mais com essa crítica à burguesia que estava se alavancando com a indústria. Esse processo industrial ocorre na Alemanha em 1870 também, e na Itália no ano seguinte. Além disso, ele vem apoiado de uma camada de críticas sociais à margem de um processo de avanços tecnológicos e científicos. Algumas de suas principais características são a oposição à realidade, a presença de religiosidade, tendências transcendência, misticismo e espiritualidade e a valorização do eu e da psique humana. Ele possui uma linguagem vaga, imprecisa e sugestiva. Ele prefere questões de sonetos e afins. Ele usa também daquele excesso de imagens de figuras literárias, né? No Brasil, o simbolismo literário surgiu em 1893 com a publicação das obras de Cruz e Souza, Missal, que é uma prosa, e Broquês, que é uma poesia.
Esse movimento permanece até o ano de 1910, quando se inicia o pré-modernismo. O momento é uma de agitação política, pois a proclamação da República está acontecendo ali no mesmo período. Com a instauração da República da Espada em 1889, alguns conflitos desapontaram por conta da crise política e da disputa de poder. Houve assim a Revolução Federalista em 1893 a 1895. Assim, em meio a esse contexto de inseguranças e insatisfação, surge o movimento simbolista. E no Brasil a gente tem, os principais autores, que são João Cruz e Souza, nascido em Florianópolis, Santa Catarina, que foi o mais importante dos poetas simbolistas. Filho de escravos que teve uma confortável vida entre aristocratas, que o ajudou nos estudos. Temos também Alfonso de Guimarães, nascido em Ouro Preto, Minas Gerais, que foi um dos grandes poetas do movimento simbolista, apresentando uma obra mais religiosa, com caráter místico, espiritual e sentimental. Os mais presentes em suas obras são o amor, a saudade e a morte. Por último, mas não menos importante, nós temos Pedro Kikeury, que foi um jornalista que, além de publicar diversas crônicas e artigos em jornais, se dedicou à poesia, foi um simbolista considerado um dos grandes poetas do movimento, descoberto recentemente pela crítica. Durante sua vida, ele não publicou nenhuma obra. No entanto, escritores reunidos posteriormente criaram poesias diversas com alguns temas relacionados à diversidade, o misticismo, sonhos e o amor. Em sequência, nós temos o pré-modernismo, que foi ali um período de transição entre o simbolismo e o modernismo. Nessa época, a gente tem ali, ele se caracteriza bastante na Semana da Arte Moderna. Então, o pessoal não considera muito que ele seja uma escola literária, mas acaba que é sim. Em outras palavras, ele reúne sincretismo estético, ou seja, ele tem ali a presença de características neorrealistas, neoparnasianas e neossimbolistas. As principais características são a ruptura com o academismo, a ruptura com o passado e as linguagens parnasianas, a linguagem coloquial simples, a exposição da realidade social brasileira, o regionalismo e o nacionalismo, a marginalidade dos personagens, o sertanejo, o caipira, o mulato, e temas como fatos históricos, políticos, econômicos e sociais. Em contexto geral, ele teve início no século XX e no Brasil, quando o mundo estava passando por uma fase de muitas mudanças. Podemos destacar a transição da República Espada para a República Velha, cuja política do café com leite concentrou o poder na mão das oligarquias paulistas. Nesse momento, diversos conflitos foram se espalhando pelo mundo, os quais culminaram na Primeira Guerra Mundial em 1914. Na Europa, esses movimentos artísticos de vanguarda, expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo já começavam a mostrar uma postura inovadora. Eles anunciavam esse novo mundo em transições que se consolidaria aqui no Brasil com o movimento modernista em 1922. Alguns dos autores brasileiros pré-modernistas assumem uma posição mais crítica em relação à sociedade e aos modelos literários anteriores. Muitos deles rompem ali com a linguagem formal do arcadismo e, além disso, exploram temas históricos, políticos e econômicos. Os pré-modernistas que se destacaram na prosa foram Euclides de Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Já na poesia, merecem destaques o poeta paraibano Augusto dos Anjos. Agora então, nós chegamos no modernismo, que foi o movimento artístico brasileiro, cultural e literário, que se caracterizou pela liberdade estética, o nacionalismo e a crítica social. Ele foi inspirado pelas inovações artísticas das vanguardas europeias, como cubismo, futurismo, dadaísmo, expressionismo e surrealismo. O modernismo teve como marco inicial a Semana da Arte Moderna, que aconteceu dos dias 11 ao dia 18 de fevereiro em 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. O modernismo surge logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1918, que levou à morte de milhares de pessoas, à destruição de diversas cidades e à instabilidade política e social. Assim, numa tentativa de reestruturar o país, politicamente e também no campo das artes, estimulando vanguardas europeias, encontraram-se a motivação para romper com o tradicionalismo.
No país, os movimentos modernistas surgiram na segunda fase da República Velha, de 1889 a 1930, chamado República das Oligarquias ou República do Café com Leite. Nesse contexto, o poder era revezado entre paulistas e mineiros, que dominado por aristocratas fazendeiros. Algumas fases do modernismo no Brasil ocorreram logo no período de 1922 a 1960, que reuniu diversas características e obras, por isso esteve dividido em 3 fases, também chamadas de gerações. A primeira fase modernista, que foi a fase heróica ou de destruição. A segunda fase, que foi a fase de consolidação da geração de 30 e a geração de 45. A primeira fase modernista no Brasil esteve voltada pela busca da identidade nacional. Nesse momento, diversos artistas aproveitaram a agitação causada pela Semana da Arte para romper com os modelos preconcebidos que, segundo eles, eram limitados e impediam a criatividade. Algumas das características da primeira fase modernista foi a fase radical e nacionalista, a busca pela identidade nacional, como já foi situado, uma maior liberdade formal com rupturas distintas, a presença de regionalismo e linguagem informal, a valorização do folclore e da arte popular brasileira. E alguns dos autores da primeira fase do modernismo foram Mário de Andrade, com as obras Paulicélia, Amar, Verbo Intransitivo e Macunaíma. Oswaldo de Andrade, com as obras Os Condenados, Memórias Sentimentais de João Mirar, e Manuel Bandeira, com as obras Cinza das Horas, Carnaval e Libertinagem. A segunda fase do modernismo foi a fase chamada de consolidação ou geração 30, que aconteceu ali de 1930 a 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Diferente da primeira, que apresentava um caráter mais destrutivo e radical, a segunda geração, os artistas demonstram um maior equilíbrio e racionalidade em seus escritos. Algumas características da segunda fase modernista foi a vasta produção literária em poesia e prosa, a valorização também do regionalismo e a linguagem popular, a utilização de versos livres, sem métrica e brancos sem rimas, a crítica à realidade social brasileira, a valorização da diversidade cultural do país e a temática cotidiana, social, das histórias e religiosidades. Alguns dos principais autores da época foram Carlos Drummond de Andrade, com algumas poesias, A Rosa do Povo e O Claro Enigma, Murilo Mendes, com as obras A Poesia em Pânico e As Metamorfoses, João Jorge de Lima, com poemas O Acendedor de Lampiões e O Anjo, Cecília Meirelles, com as obras Espectros, Romanceiro da Inconfidência e Batuque, Samba e Macumba, Vinícius de Moraes, com as obras Sonetos e Badaladas, Antologia Poética e Orfeu de Conceição. A terceira fase modernista aconteceu com o fim da Segunda Guerra Mundial e o processo de redemocratização do país, em 1945. A arte brasileira, produzida na terceira fase do modernismo, ganhou novos contornos e linguagens. Muitos críticos literários defendiam que essa fase terminou em 1960, enquanto outros acreditam que ela perdura até o presente. Nesse momento, o que ficou conhecido como Geração de 45 reuniu um grupo de escritores, muitas vezes chamados de neoparnasianos, que buscavam uma poesia mais equilibrada e objetiva. Assim, a liberdade formal, característica das frases anteriores, é deixada de lado para dar lugar à métrica e ao culto formal. Características dessa terceira revolução modernista é a linguagem mais objetiva e equilibrada, a influência do parnasianismo e do simbolismo, a oposição à liberdade formal, a temática social e a valorização da métrica e da rima. Alguns dos autores das principais obras da fase modernista são Mário Quintana, com as obras Rua Cataventos, Canções e Baú de Espantos, João Cabral de Mello, com a Pedra do Sono e Cão Sem Plumas, Guimarães Rosa, com Primeiras Histórias e Grandes Sertões. Assim, nós finalizamos com a literatura brasileira contemporânea, que ocorre englobando artes escritas do século XX e do século XXI, e que reúne um conjunto de características de diversas escolas literárias anteriores, revelando assim uma mistura de tendências que irão inovar a poesia, como contos, crônicas, romances e novelas, etc. Entre outros, na verdade. Muitas características da literatura contemporânea estão relacionadas com o movimento modernista. Por exemplo, a ruptura com os valores tradicionais, entretanto a identidade
que nesse momento não é mais uma busca, sendo revelado como uma crise existencial dos homens pós-modernos. Algumas das principais características da literatura contemporânea são a mistura de tendências, a prosa histórica, social e urbana, arte popular, temas cotidianos e regionalizados. Principais autores e obras nós temos Ariano Suassuna, escritor paraibano que escreveu poesias de romance, ensaios e obras de dramaturgia. Desde 1990, ele ocupa a 32ª cadeira da Academia Brasileira de Letras e é o autor de Alto da Compadecida, de 1995. Nós temos também Antônio Calado, escritor jornalista nascido em Niterói, que escreveu umas obras de dramaturgia também e biografias e romances, dos quais se destacam A Madonna do Cedro, Adélia Prado, nascida na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais, que escreveu poesias, romances e contos de suas produções, como A Bagagem e O Homem de Mãos Secas. Obrigada pela atenção e as nossas fontes.